Satisfação, meus guerreiros, 6º episódio. Vamos lá. Estamos aí, eu, Leôncio, E eu, Amarildo. mais uma vez aqui, com a roupa do vídeo passado. Foda. Qual Faz parte. Qual que seria o tema de hoje aí, Fera? O tema de hoje é o seguinte, leitura. O hábito da leitura, como é que a gente descobriu que ler é legal? Ou quando a gente começou a achar ler legal, né? Mas, e o que isso traz pra nossa vida, né, velho? Como foi que tu descobriu a leitura assim e os benefícios que ela pode trazer? Pô, descobrir a leitura é tipo assim, a gente sempre é incentivado a ler, né? Quando é novo, na escola também, livrinho e os caramba. A pergunta eu acho é se a gente sempre gostou ou não, né? Seria essa onda. E tipo, eu sempre gostei das palavras, sempre gostei de ler. Eu nunca gostei de ler o que mandavam a gente ler, sacou? Mas sempre tive o hábito de ler muito gibi, sacou? Ou muito texto. Na minha 5ª série, sei lá, já tinha internet, então eu lia muito texto na internet, às vezes. Texto aleatório, tipo... não sei. Escolhi algum autor, ou fábulas, ou crônicas. Textos, coisas que dava pra eu ler em uma página ou duas, era o que eu mais lia, sacou? Porque eu não... A minha relação com o livro era tipo, pô, esses bagulho é muito grande, velho. Era a preguiça mesmo. Era a preguiça mesmo, tá ligado? De olhar pro livro grande. Ver o livro ali físico e ficar, caraca, mano. Né? Altas páginas. Mas aí o primeiro que eu li inteiro e que mudou minha percepção da preguiça, a preguiça de ler é chato, se chama Clube dos 7, que... Hã? Quando a gente era moleque, todo mundo falava desse livro. Pois é, e quando a gente era moleque, a galera falava desse livro, acho que na minha escola incentivaram a ler esse livro. Foi no colégio militar que incentivaram a ler esse bagulho ou foi no meu outro colégio? Foi no Um dos dois, velho. E aí, beleza, eu sei que eu li, foi o primeiro livro que eu li do começo até ler até terminar. Eu li do começo até o final. E era muito doido, era a história de 7 garotos, Clube dos 7, né? Que, enfim, tinha algumas lombras lá, eles ficavam presos em alguns lugares, aventura. E aí eu li o livro inteiro, pô, e terminar, a sensação de terminar, eu lembro de ter sido muito massa. Tipo, porra, eu já li um livro. Tá ligado que livro te dá esse mal, né? De tu ficar se achando inteligente também. Quando você... Mas a sensação é muito boa de tu terminar e falar, caraca, terminei um livro, completei uma parada. E aí eu fui ler outras coisas, mas aí eu percebi que não adiantava eu ler o que a galera me pedia, tá ligado? Então tinha livro que, pra faculdade ou pra escola, pra fazer trabalho, que pra falar a real mesmo, velho, eu abro um YouTube, vejo um resumo e cai pra dentro da prova. E, enfim, não ia ler. Agora depois eu comecei... Aí depois que eu terminei o Clube dos 7, eu vi que dava pra ler, que deveriam existir outros livros que eu gostaria. Aí eu fui pesquisar livros que me interessariam. E aí, deixa eu ver. Começa a me interessar muito livros de mente mesmo, de mentalidade. Desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento, essas paradas. Aí eu li... Minha mãe sempre leu muito a Bíblia, né? E aí um cara que eu sou fãzão da Bíblia é Salomão. E aí eu lembro que o outro livro, o segundo livro que eu fui ler valendo assim, se chamava Salomão, o homem mais rico que já existiu. E aí é um livro muito doido, onde ele fala sobre riqueza, sobre princípios financeiros, só que analisando a personalidade de Salomão. E analisando também como ele lidava com os sentimentos comuns ao ser humano, né? Tipo, com o apego ao dinheiro, com a raiva, com o medo, com esse tipo de coisa. O cara fazia um estudo, uma análise em cima da personalidade de Salomão, em como ele lidava com o dinheiro, tipo isso. E aí eu li esse livro inteiro também, achei muito doido. Aí o próximo livro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária. E aí divisor de águas, né? Aí esse aí foi divisor de águas, mano. E tipo, uma ideia que tem lá, que dividiu águas mesmo, e me ajudou em muita coisa da minha vida, apesar de ser um livro sobre grana, é a ideia que ele fala que tem um moleque passando pelo bairro dos ricos, e aí ele tá riscando o carro da galera, e aí ele encontra esse mano que tá riscando o carro. E aí ele fala assim, por que você risca isso? Porque o mundo é injusto, porque os caras são safados, por causa disso, disso e disso. Aí ele pergunta pro moleque, mas você quer ser rico? Você quer um dia ser rico? Aí o moleque fala, lógico, porra, quero ter dinheiro, quero ter as paradas, poder comprar minhas coisas. Aí o cara vira pra ele e já dá logo aquela, né? Aí fala pro bicho assim, você nunca vai conseguir ser alguma coisa que você não é capaz de admirar.
Peso, né? Aí, tá, porra. É isso mesmo. Bora, pivete. Aí nessa hora, eu falei, caralho, ler é doido, moleque. Altos livros aqui, tem muito livro pra eu ler na vida. Essa ideia aqui já... Naquela hora eu senti, porra, essa ideia já vai fazer diferença na minha vida. E dali pra frente eu não lembro de fato, velho. Tem muitas outras ideias que com certeza eu carrego daquele livro, mas ele foi divisor de águas, tipo assim, com essa ideia, falei, caraca, eu vou começar a apreciar aquelas coisas que eu quero ser, velho, e olhar pra isso com um olhar de descoberta mesmo, e de apreciação, e ao invés de julgar. Saca? Eu vou olhar pra um atleta foda, ou pra um brother que joga bola melhor do que eu, e ao invés de eu falar, Amarildo joga é porque o bicho é baixinho, o bicho é muito rápido e tal. E, tipo, ao invés de eu já... A minha primeira ação ser um julgamento ou uma justificativa, a minha primeira ação agora é admiração, depois desse livro. Pô, legal. Entendi, legal. Tipo, muito doido. Pô, ridículo, mas sem sacanagem, isso mudou minha mente até, sabe quando você vê aqueles caras muito feios com a mina gata? E aí tu fala assim, não, pô, não dá não, o que tá acontecendo? Até com essa parada. E eu parei com isso, velho. Aí eu comecei a olhar pra isso e falar, mano, esse moleque deve ser massa. Bravo, esse moleque deve ser legal, velho. Tem alguma porque coisa o bicho nele que é feio. é muito massa, né? Pô, mas é isso. Mas esse é o negócio que eu queria... Mas falando de leitura, traz aí pra leitura. Não, calma aí, rapidão. O Só, que você queria só falar? um apêndicezinho. Quando tu falou que Os Segredos da Mente Milionária é um livro sobre grana, né? Eu acho que é um livro sobre mente, mano. Grana é papel, velho. Dinheiro é só papel, sacou? É um livro sobre mente, velho. É, total. É verdade. É cabuloso. Como que eu descobri a leitura? Fala tu aí. Depois Cara, vamos minha falar mãe- mais de livros especificamente. Mas... Minha mãe sempre gostou muito de ler. Minha mãe, sim. Sempre tive muito livro em casa. Então, a gente sempre teve aquela estantezona cheia de livro em casa. Minha irmã, ela foi mais por esse caminho, desde sempre. Então, minha irmã era pegadona no gibi, lia muito livro. Eu lembro da época que começou Harry Potter. Eu acho que Harry Potter começou em 2001, a série de livros. E, pô, ela tinha, sei lá, 9 anos. 9, 10 anos, ela pegava os livros e engolia, pô. Depois veio aquela outra série de livros muito famosa também, do Game of Thrones, né? Que é Crônicas de Gelo e Fogo, se eu não me engano. E, véi, só Bíblia, pô. Só lista telefônica. Só pergaminho. E ela pegava o livro e engolia, tipo, 700 páginas em 10 dias e fazia, véi, o que essa mulher tá fazendo, pô? Nunca gostei de ler, velho. Nunca gostei de ler, mas sempre gostei de escrever. Sempre gostei de me expressar usando palavras. E não sei exatamente onde foi que eu percebi que pra aprender a escrever de fato eu teria que ler. Só. Não sei onde foi, não sei. E assim, eu sempre tive um negócio muito forte em mim que era o reconhecimento. Então muitas vezes eu lia 30 páginas do início do livro, lia 30 páginas do final, entendia aquele, tipo, de forma geral o que rolava no livro. Mike, se alguém chegar pra conversar comigo, Tô sabendo. pode vir, que eu sou, tipo, inteligente, sabe? Eu sempre tive muito disso. E tem muito pouco tempo, velho. Tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu comecei a ler os livros não pra me sentir inteligente, mas pra perceber que eu sou burro. Tipo, não burro no sentido literal da palavra, mas pra perceber que eu sou ignorante, que eu não tenho conhecimento. E eu leio hoje pra adquirir conhecimento, pra adquirir sabedoria, entendeu? Não mais pra ficar mostrando pros outros que eu sei, pra parecer inteligente, porque é engraçado um negócio que eu li num livro, inclusive, que diz o seguinte: o inteligente é inteligente por saber que não sabe. O burro é burro por achar que sabe. Sacou? Então, eu era o burro que achava que sabia e ainda pior, ainda queria mostrar pros outros que sabia. Sacou? Então... Agora tu falando disso, eu já caí nesse engano também, do tipo assim, o livro de fato te dá uma sensação quando você termina de que você, porra, é um cara mais inteligente que a média. Entendeu? É essa a sensação, velho. Não adianta não mentir, dizer que não é. Eu acho que é normal. Tu termina um livro e tu fala, pô, eu fiz uma coisa que poucas pessoas fazem. Quer ler, né? Eu li um conhecimento aqui que poucas pessoas têm acesso. Naquele instante, o seu ego mesmo fala pra você, porra, que massa, você é um cara à frente do tempo aí, à frente de uma maioria. Só que tu começa a entrar nessa, pô, e eu começava a me enganar, do tipo assim, ou de pegar um livro merda e não tá suportando ler e querer ler até o final, só pra me sentir, concluir o bagulho, ou de fazer isso aí que tu fez, velho, ler
caraca, já tá paia, mas não tá me agregando mais, eu poderia estar, sei lá, investir em outro livro, em outro conhecimento, em outra coisa, porque eu já vi que aquilo não faz sentido, mas eu quero terminar pra me sentir inteligente, então eu passo o olho e leio mal lido só pra dizer que eu li, tá ligado? Tipo, leio aceleradão só pra dizer que tu Tu tá leu. correndo o olho nas palavras. Isso, já assim. fiz isso também, leio aceleradão só pra terminar e sentir a sensação do tipo, concluir mais um livro, porra. E não é por aí, tá ligado? Agora voltando falando dos livros específicos, mano, qual foi um divisor de águas pra tu? Eu lembro o meu primeiro foi esse da Mente Milionária por causa dessa única ideia que eu carrego até hoje, mano. E depois dele eu comecei a ler vários outros livros e vou falar ainda, mas tipo, pra tu qual foi um divisor de águas, assim, Divisor de águas, mano. que tu percebeu, caralho, ler é doido mesmo. Por incrível que pareça, velho. Por incrível que pareça, é um livro do Nicholas Spark, mano. Sacou? A Culpa é das Estrelas? Não é esse não. É o quê? É o menos famoso do que esse. Eu nem sei se o... Mas isso é dele, né? Não sei. Não sei também, Não posso tenho estar falando bosta porque não... Não tenho certeza. Mas chama A Última Música. Bota fé. Moleque, é um romancezinho de adolescente mesmo. Eu li quando eu tinha 19 anos, 20 anos. E, moleque, foi o livro que eu falei assim, caralho, eu gostei dessa história, sacou? Eu lia todos os dias, eu não lembro a quantidade de páginas, deve ter umas 300 e poucas páginas. Eu lia todos os dias e, pô, eu me entreti naquela história ali. Foi o primeiro livro que eu li, não pra mostrar pros outros que eu tava lendo, sacou? Foi o livro que eu falei, gostei dessa história aqui. Tô De curtindo. alguma forma, aquela história me prendeu, a trama do romance lá me prendeu. E é um romance bem simples, velho, tipo, bem de adolescente, bem bobinho mesmo. E, pô, foi esse, velho. Assim, foi o livro que eu falei, velho, esse livro aqui me marcou mesmo. Agora, a nível de desenvolvimento pessoal, o livro que mais me marcou na vida, assim, que é o que eu trago de referência, é o Arte da Guerra, mano, do Sun Tzu. Sun Tzu. Eu nunca li esse aí. Esse aí é um que eu tenho que... Porque é um livro milenar, Tem que mano. ler, ainda mais agora que eu faço vídeo no YouTube, né, mano? É, assim, ele é um livro técnico. Todo mundo que faz vídeo no YouTube tem que falar desse livro. Já leu esse? Todo mundo. É um livro, assim, que ele mostra alguma... Como assim é um livro técnico? Não, técnico que eu digo assim, porque a galera usa muito pra empresa, né? Só. Entendeu? Porque, assim, tem estratégias de fato que o cara usava há milênios atrás na guerra e que você pode usar, por exemplo, a nível de concorrência. Mas o que me chamou muita atenção não foi isso no livro. Foi mais a forma como o general Sun Tzu se portava diante das adversidades que ele tinha. Entendeu? Assim, é um que eu recomendo para todo mundo. Não tenta, assim, a primeira leitura que você faz dele, eu aconselho, porque foi bom para mim, não ler ele como um empresário ou como um dono de negócio ou para agregar no seu business. Lê para se desenvolver, para tentar tirar dali um desenvolvimento pessoal, uma forma de lidar com as pessoas, uma forma de lidar com as coisas. É isso que eu acho. É o que tu me indicaria aí. Nesse livro, sim. Bota fé. Qual que é a ideia dele que tu puxou assim pra vida, mano? Mano, é porque na verdade é a forma como ele lida com as coisas, entendeu? Tem se eu não me engano, posso estar errado, mas aquela frase, mantenha seus amigos próximos, seus inimigos mais próximos ainda, é desse livro, né? Ou alguma coisa parecida com isso, mas ele tinha essa filosofia dentro da cabeça dele. Não é uma frase que eu concordo, mas assim, dá pra você refletir muito sobre isso. Entendeu? Dá pra ver, E tem tipo... vários insights assim. E é legal porque o livro ele mostra tipo, a vivência de milênios atrás, sacou? Que ainda são relevantes hoje. Porque esse livro aí é um livro, tipo, antigão mesmo, que a galera vai republicando, dando uma mudada na capa. Tu já viu a Guerra da Arte? Não conheço. Existe. Não é zoeira, não. Tem um livro bom também que eu li, mano, que esse é diferencial também. Outro que me trouxe umas ideias pesadas, que se chama Guerra da Arte, que é do Steven Pressfield. É um cara que é roteirista e escritor. E nesse livro é mais autobiográfico. Normalmente ele escreve histórias, né? Romances, ou dramas, ou ficção, por tudo. Ele fez um roteiro de King Kong, que foi o mais fracassado de todos os tempos, foi ele que fez. Eu beijo. É muito doido. E aí é a Guerra da Arte, por quê? Porque ele considera a escrita uma arte, e ele vai tratar sobre essa guerra que é você colocar pra fora a sua expressão. Que doido. Eu tinha uma interpretação completamente diferente quando tu disse o título.
Pois é, e aí ele fala que é uma guerra contra o que ele chama de resistência, que é uma força maior que sabe lá o porquê está sobre todos nós, assim como a gravidade, que é aquilo que nos desvia do que de fato a gente quer fazer. Então ele fala que essa resistência pode vir de várias formas, tá ligado? Tipo, desde uma pequena distração até o sexo pode ser uma forma de resistência do seu corpo. Aquele papo que a gente falou antes de começar a gravar, do seu corpo se manter onde você já tá, ali no conhecido, tá ligado? E não na exploração do novo. Que a arte é isso, é você explorar um lugar novo. Totalmente novo. É Mesmo você correr o risco de falar uma bosta. É você correr o risco de fazer um filme ruim, fazer um roteiro ruim. Então, tipo, ele vai falando sobre a guerra da arte, sobre isso, como ele lida com a resistência. Então, coisas que ele fazia, é meio autobiográfico, porque ele vai falando coisas que ele fazia para conseguir trabalhar, conseguir sentar e trabalhar todos os dias no livro dele, que era o que ele queria. Entendi. Tá ligado? E era uma parada que ele tinha tudo para não fazer. E esse tudo ele chama de resistência. Vem em várias formas. Ou é um filho que precisa de alguma coisa e ele vai ter que priorizar. Então, coisas que ele fazia para priorizar a arte. Maluco. E é um livro bom, mano. Vou até procurar esse aí. Muito doido. Com essa ideia de resistência me trouxe me trouxe pra mim, na vida prática, esse livro me trouxe a ideia do seguinte, velho. Larga essa porra dessa preguiça, Zé. Só vai lá explorar as coisas. Só vai lá fazer, vai lá experimentar, porque é só isso que faz diferença. A ideia central quando ele fala disso, que é a ideia que ficou pra mim mais forte nesse livro, é quando ele fala assim, eu descobri que eu nunca tinha tido um feedback no mundo real. Que é quando ele conta que ele tava escrevendo várias coisas, mostrando pra amigos, achando legal, achando isso, achando aquilo, mas ele um dia se pegou falando, caramba, eu não tenho nada no mundo real. Tá ligado? Eu não tenho nada no mundo real, então eu não tenho feedback real, então tudo que eu sei sobre a minha própria arte ainda é uma mentira. Porque ela não tá no mundo. E aí ele fala muito sobre você colocar pra fora mesmo da maneira que o mundo funciona, que é. Se você tem um filme, vai correr atrás de pôr essa bodega em cartaz, mano. E pôr no cinema e correr o risco de vender 0 ingressos. Isso é um feedback do mundo real, tá ligado? Entendi, agora entendi. Você tem um livro, vai correr atrás de uma editora, vai publicar esse bagulho e vai vender ou não vender, mas vai viver isso no mundo real. E aí, tipo, a gente já trocou várias ideias nesse sentido, né? E muito dessa ideia veio de lá, desse livro. É um outro livro foda. Tô pensando em mais livros aqui. Tem algum outro que foi... Vixe, eu já li muito livro, mano. Assim, geralmente, engraçado isso. Sempre parece que o livro que tá mais latente na tua cabeça, assim, ou que você tira mais lição, é o último que você leu, né? Isso é. Então, o último que eu li foi o Código da Inteligência, do Augusto Cury. E é o que nesse momento tá me borbulhando aqui na cabeça. Batendo. Eu tô tentando buscar aqui. Caralho, qual que é o outro livro, mano? Que pode ser legal, que eu já li, que me trouxe alguma reflexão, mas todos estão me trazendo pra esse, assim. Que, de fato, é um livro fora do comum, cabuloso, do Augusto Cury. Ele trata sobre os códigos da inteligência. E os códigos são tipo, na verdade, não sei se são ações. São formas de agir, entendeu? Então, assim, é o código da inteligência, o código do altruísmo, o código da gestão da mente, entendeu? Então, são vários códigos, assim, que ele diz que são primordiais para que você tenha uma boa vida, ou uma vida tranquila, ou como você determinar que seja boa. De qualquer forma, ser gestor da sua mente, que é o primeiro código, inclusive, não tem como ser ruim para você, não. Você aprender a gerir os seus pensamentos não tem como ser algo negativo, independente de quais sejam os seus pensamentos, entendeu? Qual que foi, assim, só perguntando para você, qual que é o resultado que você tira da leitura? Que você... Do hábito em si? Do hábito de ler. Qual que é o resultado que você consegue ver assim, pô? O resultado, comunicação, vocabulário pra caraca, oportunidade de entrar em conversas que talvez antes você não entraria. Por falta de conhecimento mesmo, por não ter o que agregar, né? Por não ter o que agregar, por não ter o que falar, ou por nunca ter ouvido falar sobre. Entendi. Eu não entro numa conversa sobre a arte da guerra, porque eu nunca li, tá ligado? Mas, enfim, aliás, eu entro porque eu falo da guerra da arte. Olha aí, tá ligado? Então a leitura sempre agrega, mano.
E eu gosto de escrever também. Eu gosto de escrever textos ou coisas que vêm na minha mente, ou poesias, ou rimas, inventar histórias, sei lá. Qualquer lombra. Eu gosto de escrever lombras. O que tá batendo na mente. Isso, às vezes é só um jogo de palavras idiota. Tipo, um dia tava você e meu irmão conversando, falando sobre os eunucos. Aham. Lá no deck. No deck, e aí eu parei pra escrever sobre que eu tava imaginando um grupo de eunucos jogando Eu Nunca, e o jogo nunca acabava. Foi tipo, longe, hein? Só escrever, enfim, eu gosto de brincar com as palavras mesmo, escrever, e leitura te dá isso, muita liberdade, sacou? Porque te dá muito vocabulário, e você consegue ver o que tá por trás também das palavras, tipo, o cara tá falando aquela palavra, mas ele poderia, imagina que as palavras têm sinônimos, ele poderia usar qualquer outra palavra. E eu gosto de entrar na noia do livro, não só no que o cara tá me dizendo, mas no porquê ele tá me dizendo, tipo, como ele escreveu isso. Por que ele traz essa linha de raciocínio desse ponto para esse ponto. E eu gosto de ficar analisando a estrutura da linguagem mesmo. Sacou? Tipo, porra, caraca, primeiro ele criou sei lá, ele antecipou uma informação, mas não me deu a informação inteira. Que brisa. E aí ele só me deu a informação aqui, depois de 3 páginas. E aí às vezes eu volto e falo, caraca, por que o cara construiu dessa forma? Isso é uma segunda leitura que eu faço. Além de ler o livro normal, eu gosto de ver a linguagem que está sendo usada. Tem um livro bonzão que eu já li que se chama Ideias que Colam. E a linguagem que ele é escrita é muito estranha, diferente dos livros normais que você vê. Mas me foi um livro que agregou pra caraca, mano. Pra caraca, tipo... inclusive por observar a forma que ele escreve, que ele te passa toda a informação através de pequenas histórias. Então ele tem 6 capítulos, porque cada capítulo é um princípio de uma ideia que cola. Ideia que cola é, por exemplo, você só usa 10% da sua cabeça animal. E é um cara que estudou por que essa ideia perdura na humanidade, ainda sendo só uma ideia fictícia, uma falácia, e por que outras ideias não duram tanto tempo. Sacou? Talvez ideias mais relevantes do que essa, né? Isso, talvez ideias mais relevantes do que essa, que é uma falácia, dura menos tempo. E aí ele vai analisar o que tem nessa estrutura dessa linguagem que faz essa ideia durar. E aí cada capítulo é um princípio, e só que ele decorre o livro te contando pequenas histórias. Então ele vai falar sobre um princípio da concretude, que a lição é a seguinte: uma história, quando ela é concreta, ela tende a ser mais crível, tá ligado? É diferente você falar, eu tava lá em São Paulo e aí eu encontrei o Amarildo e a gente foi pra tal lugar. Ou eu posso ser concreto, trazer concretude, coisas concretas que as pessoas visualizem, tipo, então eu tava na Avenida Paulista, naquela ruazinha vermelha que corta ela assim no meio. Você colocar informações que sejam concretas para as pessoas dentro de uma história faz ela lembrar melhor daquela história. Entendi. E aí, tipo, ele vai usando, por exemplo, várias histórias em que usam isso muito bem. Então é meio que um livro onde tu fica lendo exemplos e absorvendo a parada. É muito doido. Eu gosto desses livros assim que citam vários exemplos ou várias pessoas que utilizaram. Pode ser uma técnica, por exemplo. Tem um livro que chama O Segredo, né? Eu acho que eu já comentei desse livro aqui, que é da Rhonda. Tem até o documentário. Esse mesmo. É Rhonda Byrne o nome dela. Não sei se é essa a pronúncia, mas enfim. E aí ela tem algumas sequências de livros, né? Tem um que chama Como o Segredo Mudou Minha Vida, que é só relato. É só as pessoas que usaram a lei da atração na vida e tiraram daquilo ali alguma coisa. E aí o relato dessas pessoas. Michael, o livro tem 200 páginas de relato. É só isso. E aí ela faz alguns comentários entre as experiências que as pessoas colocaram para ela e depois mais experiência. Então, um comentáriozinho, um parágrafozinho de comentário e história. Pensei em um outro resultado aqui da leitura, que já que você perguntou, eu lembrei também. Então, o primeiro é esse, me ajuda muito a escrever, me ajuda a olhar também a estrutura de linguagem que a galera usa. E acho que o terceiro benefício, para eu ser pontual assim, é eu perceber e que existem muitas coisas que eu não sei, aquilo que você falou. E isso me dá uma calma e uma paz do tipo assim, velho, tá de boa, pô. É muito gigante o mundo, velho. Tá de boa isso aí, eu não sei mesmo. E tem coisas que a gente não sabe. Você aceita o mundo não no sentido de se conformar,
mas no sentido de saber que sempre existe algo a mais, tá ligado? Então é bom, assim, não é ruim, na realidade, você saber pouco. É tipo, porra, amanhã você pode descobrir algo novo, pô, sempre. Sempre, tá ligado? E, mano, o Einstein, a gente já falou sobre isso, não no vídeo, né, mas trocando ideia, tipo, o cara morreu sem chegar onde ele queria chegar nas pesquisas dele. E ele é ele, tá ligado? Ele estudou tudo que ele estudou, tem a cabeça que ele tem, fez o que ele fez, tem a história que ele tem, é referência pra todo mundo. E ele não chegou lá, mano. Ou seja, tipo, tem muito lugar pra eu conhecer ainda. Essa é uma parada massa da leitura, assim. Caraca, tem muita coisa ainda que eu posso ler. Por exemplo, eu conheço pouquíssimo de budismo. Eu nunca li algo sobre budismo. Isso é uma coisa que eu posso ler ainda e eu sei que vai ampliar minha cabeça pra várias outras paradas. Então, tipo, é um hábito, de fato, de humildade também. Vai te trazendo humildade, pode ser isso. Humildade. Porque tu fica sabendo que tu não sabe de muita coisa, não. Eu acho que ela meio que te coloca no seu lugar mesmo. Fala assim, vai devagar, você não é esse ego infladão aí que você tá achando que é, sacou? Você não é esse super-herói, você é uma pessoa comum. É aquela, né? Assim, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Pra ser menos clichê, tem uma frase que me marcou muito, velho. Que é a seguinte, vivendo, aprendendo e morrendo sem saber. Porque eu só sei que nada sei, só que menos clichê um pouco. Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber. É doido, e o livro te dá essa percepção do tipo, caramba, existem milhares de outros interesses, existem milhares de outros pontos de vista, existem milhares de outras formas de fazer o que eu quero fazer. Então, mano, é tipo... Porra, é um mundo infinitão. E eu acho que é uma paz do tipo... Tem muito lugar pra eu ir ainda, assim. Ainda tem muita coisa pra aprender, muito pra conhecer. Tipo, não deve existir um fundo do poço único, onde só você vai estar lá. Vai ter alguém que escreveu algo sobre e você pode aprender e sair. Vai ter, velho, algum livro sobre alguma coisa que você vai precisar ou que você vai ser beneficiado em descobrir, sacou? É um universo infinitão. Quanto aos resultados da leitura pra mim... Fora todos esses que você já falou, que alguns são comuns, alguns não, como tipo, eu não fico analisando forma de escrita ou estrutura literária, não. Mas ajuda na minha prática de escrita, com certeza, não tem como, o vocabulário agrega demais. Não tem como dizer que não. Pô, você tá tendo contato com muitas palavras, né? Então, de uma forma ou de outra, você vai... Agora, eu acho que talvez o negócio da leitura... que assim, não é algo pessoal, não é algo que você traz pra si, não é um conhecimento próprio. Mas como é engraçado, o exemplo de ler, entendeu? Quando você se coloca como um leitor e mostra pras pessoas e começa a conversar normalmente, fala, pô, li tal coisa num livro, li tal coisa num livro, li tal coisa num livro. E eu percebi que, por exemplo, eu instiguei algumas pessoas do meu ciclo social a começarem a ler. Tem um amigo meu, salve Anderson, que é meu padrinho de casamento, inclusive, que é um moleque super inteligente, velho, super... cabeça gigante mesmo. Estudou com a gente, né? Estudou com a gente. E ele não tinha o hábito de ler, mano. E de tanta gente conversar, ele começou a ler. Esse pá, hoje talvez ele leia mais que eu. E assim, ele lê uns negócios que... Bravíssimo. É, tipo, teoria das cordas, tá ligado? Cara. É cabuloso, os negócios que vão muito longe, assim. E ele vai se entregando na leitura, ele é... Sério, assim. Então, assim, às vezes o seu exemplo de ler pode influenciar outras pessoas, pode mudar outros mundos além do seu mundo, sacou? Eu vejo... que eu ler com tanta frequência, estimula minha esposa a ler também com frequência. Sacou? É um negócio que... É uma prática que só tem positividade, velho. Só traz coisa positiva. Só traz... Total. Só agrega mesmo. Não, e o teu exemplo me fez voltar à frequência diária também de ler. Tá vendo? Assim, às vezes, assim, as coisas que a gente faz e a gente não percebe o tamanho que é. A gente não percebe o tamanho que é um hábito dentro da nossa rotina. Porque a gente vive em sociedade, pô, não tem como. Sacou? A gente é influenciado e influencia a todo instante. Sempre. A gente sempre marca e é marcado pelas pessoas. O tempo inteiro. Isso é doido, né, mano? Isso é um outro papo que a gente pode levar em alguns episódios, que é tipo... Mike, eu não sei se tu já percebeu. Toda vez que a gente vai chegando no finalzinho do episódio, a gente fala que, pô, a gente pode trazer isso aí para um próximo episódio. Não, mas nem que eu queira chegar no final, não. Mas é tipo... Mas de fato, acontece. É porque uma ideia conecta com a outra, mano. E às vezes a gente tá falando e vem na minha mente, assim, a brisa que eu entro, tá? É. Caraca.
A gente fala de vários assuntos e no fundo é tudo a mesma coisa, eu só não sei explicar. Sabe quem Mas me falou isso? Meu primo, velho. Eu acho que quando a gente soltou o terceiro vídeo, eu sentei lá em casa, sentei no sofá lá de casa, botei no YouTube, na televisão, né? E tava assistindo, e aí meu primo chegou lá em casa. E aí ele começou, tipo, prestar atenção, né? Porque eu acho que ele não tinha assistido o vídeo ainda. E ele prestando atenção, tipo, no que a gente tava falando. Aí ele falou, moleque, pausa aí rapidão. Aí ele falou assim, tu já percebeu que essas paradas estão tudo conectadas? Tipo, os assuntos? E é muito conectado mesmo. As coisas realmente são muito conectadas. É uma brisa. E é por ser tudo conectado que qualquer hábito influencia numa sociedade inteira, mano. Isso é um assunto brisa? Podemos discutir depois, mas eu vou deixar aqui, porque se alguém quiser comentar e entrar nessa onda, é o seguinte. Tava discutindo com meu irmão e com uma amiga chamada Malu. Salve, Malu. A Malu é massa, mano. É uma mina foda, tipo, que ela era... Vou te expor aqui agora, mas ela era gorda. Ela era gordona e ficou magrinha, malhadora, pá, treina todo dia, a bicha... Enfim, teve uma transformação cabulosa nessa área da saúde, assim. E... Aí eu tava trocando ideia com ela e o contraponto ela faz serviço social. Ela ajuda instituições de caridade, essas paradas, assim. E aí eu perguntei, e aí um dia a gente conversando e ela chegou e falou, mas às vezes as pessoas querem as coisas, mas o sistema tal não colabora. E aí eu falei, pô, Malu, ó, você na sua vida da saúde não teve nenhum sistema pra te parar. Na realidade tinha todo um sistema contra você. E você mesmo assim. E você rasgou e saiu doida nessa parada. Agora eu entendo que você vai ajudar as pessoas e você vê elas num contexto que é totalmente desempoderante mesmo pra elas. Às vezes não dá nem motivo pro cara acreditar que ele pode sair dali. Porque poder ele pode, tá ligado? Eu acredito nisso e eu afirmo isso. Poder ele pode. Sim. Ele só não sabe que ele pode, tá ligado? Ele não tem percepção do poder. Ele só não percebe que ele pode. E aí eu peguei e falei pra ela, então o que é mais importante? É você... É o seu hábito enquanto indivíduo ou é o sistema? O que tem mais força de transformação? Eu acho que o hábito sempre é mais forte. E aí fica essa dúvida aí, tá ligado? E principalmente pra galera que tá apegada ao sistema. Do tipo, eu quero fazer isso, mas o sistema não deixa. Eu quero fazer tal coisa, mas o sistema... Eu quero fazer isso, mas a minha mãe... Ou eu quero fazer isso, mas meus primos não me ajudam. Qualquer coisa que é esse sistema não é só tipo, nasci num lugar que não tenho condição financeira, não é só isso. Eu vivo vários sistemas também, tipo, já vivi do tipo, pô, não quero fazer isso porque o que minha mãe vai achar, e aí começa a entrar numa confabulação total. Uhum. E o que é mais forte? Esse sistema ou o hábito individual, sacou? Parei pra pensar nisso, galerinha. Esse aí é pra refletir mesmo. Esse é pra pensar, sacou? Eu não vou nem falar nada a respeito não, porque eu vou refletir sobre, velho. E a gente levar pra um episódio depois discutir. Vou deixar aqui essa pérola. Você é o Neo e é o agente Smith. Escute isso. Reflita. A referência da Matrix aí pra galera mais nova. Que você é o Neo e o agente Smith. Então... Bora, a missão é essa. deixa esse pra pensar aí. Eu não vou nem falar nada mais, não, pode... Falando em leitura, é tipo filme também, né? Só que é um acesso menos... Eu lembrei disso porque falei de Matrix agora. Ver bons filmes é um bom hábito também, mano. Sim, com certeza. Sacou? E vou te falar, o ser humano é muito mais associativo a imagens do que a palavras num texto. Muito mais. Muito mais. Quer um exemplo disso? Por que o Instagram é tão bombado? Total. Sacou? A gente associa imagem muito mais rápido, porque é pré-histórico, pô. Antes da gente desenvolver a comunicação por escrita, a gente Que louco. No livro que eu tô lendo agora, que chama Neuromarketing, ele fala justamente sobre isso. Bota fé. Só que, assim, bem técnico mesmo, de forma estudada do neuromarketing mesmo. E assim, eu tô lendo... Pô, então beleza, eu vou trazer uma discussão aqui. Ver o filme ou ler o livro? Essa discussão é boa, a galera sempre rola, né? É engraçado, sabe por quê, velho? Porque eu acho que você devia fazer as duas coisas, pra você ter as duas experiências. Mas, de início, como primeiro ponto, lê o livro. Por quê? Porque como a sua associação a imagens é mais fácil, uma vez que você lê, que você veja o filme, talvez você se
se sinta pouco motivado a ler o livro depois. Então faz o mais difícil primeiro, que é ler o livro, e depois, sei lá, vai pro bônus, e aí você vai conseguir ter... Aí você vai ver a interpretação do roteirista na história também. Porque nem sempre o roteirista é o mesmo autor do livro, né? Então você vai ver que tem um pedacinho da interpretação do roteirista dentro daquela história. Acho que pode ser a forma legal de encarar isso aí, filme e livro. Doido. E missãozinha? Bora de missãozinha pra esse episódio aí? Tu tá com alguma na cabeça? Eu tô sem nenhuma, vou ser bem sincero. Eu tô sem nenhuma também. Só perguntando pra ver se tinha. Mas, ó... Não, mas vamos deixar uma missão não, mas vamos deixar uma indicação então. Fala aí, tipo... 3 livros que tu não queria ter morrido sem ler. Não queria Esses que tu já leu, assim, vale a pena morrer depois de ler esse livro. Rapaz, complicado, deixa eu ver aqui. Os mais bravos, assim, que você acha? Ó, não vou nem citar aqueles outros 2 que eu tinha falado, que é o do Nicholas Spark e o A Arte da Guerra, nem vou falar desses então. Então eu vou deixar aqui O Segredo, que é a respeito da lei da atração, O Poder do Subconsciente, que fala da mesma lei da atração, só que de uma forma um pouco mais técnica, menos crença e mais científica, mais do doutor, não sei o que lá. Dr. Murphy, não sei o que. Eu não fico me ligando muito no nome dos autores não, mano, na real, vou te ser bem sincero, não fico me ligando. Eu vi esse aí já. E esses 2 e um de finanças pessoais, que é muito bom também, O Homem Mais Rico da Babilônia. Que é assim, a forma como ele é escrito é parecido com o da Arte da Guerra, né? Porque é um livro muito antigo, né? Que conta historinhas da época da Babilônia que te trazem uma lição para finanças pessoais. Então seriam esses 3. 3 filmes que eu deixaria aí, com certeza, mano. Troia, porque pra mim é o mais brabo de guerra de todos os tempos, é o Troia, com o Brad Pitt. A Janela Secreta, com Johnny Depp, que é um suspensezão pesadíssimo, muito bom. E Seven, 7 Pecados Capitais, que é com Brad Pitt também e o Morgan Freeman. Só. Porra, belas indicações. Só esse dos filmes aí é só pedrada. Pesado. E eu pensei numa missão, hein? Diga lá. Mas eu vou falar as minhas indicações depois eu dou a missão. De livro, mano. O Alquimista. Do Paulo Coelho, né? Do Paulo Coelho, é doido. Eu tô com vontade de ler esse livro. É um livro que fala dele. eu sou fã, mano. Eu sou fã e agradeço a ter lido antes de morrer. Sério, pô, é uma visão muito doida. Não vou... Se eu for devagar aqui e explicar, depois a gente pode fazer um só sobre os livros também, né? Mas assim, indico o Alquimista. Qual outro, velho? A Guerra da Arte é doido, esse da Resistência. Pra quem curte arte, quem quer fazer som, escrever um Processo livro. criativo. Processo criativo, esse livro é doido. E outro que eu nunca me arrependerei é esse da Ideias que Colam, mano. Porque pra mim eu acho a linguagem um negócio muito massa. E aí o cara explica, por exemplos e de maneira empírica mesmo, comprovada, do porquê que essa ideia fica na sua cabeça e a outra ideia você esquece rápido. Muito doido. Então ele mostra jeitos, por exemplo, ele te apresenta a mesma ideia de formas diferentes. E na hora que você lê, você fala, eu nunca ia lembrar disso, agora isso aqui tu passa lembrando. Você tá ligado? É muita viagem. Então é um livro... De filme, mano, eu deixo o Seven também, que é brabíssimo. Então eu vou reforçar a sua indicação. Aí eu vou indicar um que você me indicou e eu assisti, que é o Capitão Fantástico. Que tá no Netflix. Que não é de herói, galera. Esse não é de herói, apesar do nome Capitão Fantástico. Já tá no Netflix aí hoje. Acho que a maioria das pessoas tem acesso ao Netflix. E é um filme curto, assim. Acho que não tem nem 2 horas, não chega a 2 horas. E, pô, a lição que ele traz é absurda. Pancadeira. O bicho é brabíssimo, mano. Que filme doido. E, velho, outro filme que eu acho muito doido é Clube da Luta mesmo. Vai ver Clube da Luta aí que é doido. Se você nunca viu, é uma obrigação. Viagem. Se você nunca viu, assim, pra indicar eu joguei no certo. Vou jogar no certo, tá ligado? Brad Pittzão aí dominando o bagulho, dominando. Tá em todos. Pô, e o Troy é doido, hein? Aquela primeira cena que o bicho já mata o gigantão, tu já fica assim, bora, que o filme vai ser doido. Primeira cena de guerra. Mano, mas é isso aí. Pensei na missão. Diga lá. Seguinte, às vezes você não tem o hábito de ler. Faz uma coisa que eu fiz, pra mim deu muito bom, que a gente passou 40 minutos e eu nem comentei isso. Escutar livro.
Porque pode Audiobook, funcionar pra né? você, tá ligado? O audiobook. Tem gente que não sustenta, não gosta, não aguenta. Já tentei fazer minha ex-namorada ouvir uns livros, ela não curte, ela prefere o livro mesmo, pegar e cair pra dentro. Caraca, tem uma indicação de um livro. Diga lá. Só concluindo a missão. Então, escuta um audiobook. Se você não tem o hábito de ler, joga aí no YouTube O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro doido que tem aí no YouTube pra ouvir. A Guerra da Arte tem também. E a Arte da Guerra também tem. Também. Esses no livros YouTube. best-seller quase todos Quase têm. todos tem no YouTube aí de grátis pra tu ver. E aí, mano, a indicação de livro. O Pequeno Príncipe. Nunca li. Moleque. Nunca li. Era aquele livro que, tipo, eu li por obrigação quando era criança e eu acho que eu li algumas páginas. E meu pai sempre falava. E aí depois eu namorei a Brendinha, que ela é uma fanzeira de Pequeno Príncipe, tá ligado? Uhum. E aí ela falava, aí eu falei, velho, verdade, vou ler de novo isso aí. Depois de velho eu nunca li. E é um clássico, né, velho? Então, porra, deve ter umas lições doidas. E, mano, é só filosofia braba, filho. É só eu conheço filosofia a história braba. por cima do Pequeno Príncipe, mas vou ser bem sincero que eu nunca li. Uma que tá lá que eu levo pra vida, que eu carrego na vida. A autoridade, ela é baseada na razão. E aí, como é que ele te prova isso? Tipo, você não tem autoridade se você não tem uma razão. Saca? As pessoas só veem autoridade quando ela tem uma razão. Por exemplo, o cara, ele vai pra um planeta onde o cara diz que é o rei de tudo. E o planeta é um planeta pequeno que não tem ninguém, só tem um trono e ele. E ele diz que ele é o rei de tudo. E que tudo acontece na hora que ele manda. E aí o Pequeno Príncipe vira pra esse rei e fala assim, já que você é o rei de tudo, então eu quero ver o pôr do sol 70 vezes. Tem como você fazer ele aparecer pra mim aí? Porque eu gosto muito do pôr do sol. E aí ele pega e fala, calma meu filho, às 19 horas eu vou colocar um pôr do sol na sua frente. E aí... É muita brisa, mano. E aí, tem como fazer amanhecer? Calma, meu filho, às 6 horas eu vou fazer amanhecer pra você. Mas é uma lição do caralho. E aí o bicho começa a falar, caraca, que louco. Aí ele fala, a autoridade é baseada na razão, é uma maior viagem, mano. Então o cara, ele acha que ele é dono de tudo, né? Mas calma, meu filho. Vai acontecer na hora que acontecer, tá ligado? E na hora que tem razão pra acontecer. Não adianta você tentar movimentos irracionais, loucos aí na vida, se não faz sentido com a realidade ali, não tem como. É uma viagem. Mas enfim, tem várias outras filosofias muito doidas, assim, porque ele vai passando por vários planetas e cada planeta é uma lição. E tem uma da vaidade, por exemplo, cabulosa, que é um cara que fica num planeta e todo mundo que chega ele pergunta, você veio aqui me ver? Você veio me ovacionar, me aplaudir, me reverenciar? Uhum. Já tava demorando. Aí ele é um cara que todo vaidosão, que ele acha que todo mundo que passa lá tá indo pra ver ele. E aí é muito doido, velho. Ele passa no outro lugar que o cara só trabalha. Num outro planeta onde o cara tá só trabalhando. Como é que eu tô começando a ficar com muita vontade desse. É doido, velho. E ele é muito rapidinho. Tu lê rapidão. A filosofia braba. Loucuras, João. Acho que é aqueles livrinhos de cabeceira mesmo, pra tu pegar de vez em quando e... É massa, pra tu se relembrar. Bora nessa? É Caraca, isso? o livro é doido, velho. Dá pra falar de vários. O livro é muito, velho. O livro é muito extenso. Dá pra falar de vários. Eu tô ficando querendo lembrar demais aqui. Mas enfim, é isso. Galera. É isso, galera. Foi mal aí, parei pra pensar aqui no final. Se inscreve no canal, livro, pô. ativa as notificações. Deixa teu comentário aí sobre o que você achou do vídeo. A gente ainda tá aberto a novos temas, então, por favor. E bora ler. E ler. Ler e praticar, né, também. Isso é outro princípio A nosso. diferença entre informação e sabedoria. A gente vai falar sobre isso aqui ainda. Eu falo muito disso em vários livros, mas informação e sabedoria são coisas muito diferentes. Ler e aplicar é diferente de só ler. Então, bora. Falou. Fala, mãe. Acabamos.